Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula começar, peço a gentileza de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Costa TV. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, hoje nós vamos falar de conceitos básicos da trigonometria. Pessoal, vamos primeiro recordar aqui, já tem aulas sobre triângulo e retângulo no canal, mas vamos fazer recordar aqui uma breve recordação. Primeiro, triângulo e retângulo é aquele que possui um ângulo reto, ok? E oposto ao ângulo reto a gente tem a hipotenusa, que está aqui, que aqui eu estou representando por A. E os outros dois lados a gente chama de catetos, tá? Cateto. E quando eu tenho uma circunferência aqui inscrita dentro, eu tenho um raio, né, dessa circunferência. O diâmetro, a gente já sabe que é 2 vezes o raio, então é uma corda que vai de um lado de outro da circunferência e passa pelo centro. Então eu tenho aqui o diâmetro. Aliás, vamos fazer aqui o diâmetro. Pronto, aqui. O diâmetro. Ok? E esse diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Só que tem uma relação interessante aqui, ó, nesse diâmetro dessa circunferência inscrita. Então, a circunferência inscrita, tá? Ou seja, dentro do triângulo. Então, qual que é a relação? O diâmetro dessa circunferência vai ser igual à soma dos catetos menos a hipotenusa. Então, soma dos catetos menos a hipotenusa. Ok, pessoal? Nusa. Tá, essa é uma relação aí que, dependendo do exercício, pode ser que ajude a gente a resolver alguma questão. Ok, pessoal? Mas aí o que a gente precisa para a trigonometria é essa questão aqui. A hipotenusa que está oposto, então, ao ângulo reto, então está de frente para o ângulo reto. E os catetos são os dois lados que formam o ângulo reto. Ok, pessoal? Bom, recordando também, nós temos as relações trigonométricas. Que relações são essas? Então, dado um ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, então, dado um ângulo alfa aqui, o que eu vou ter? Que o seno de alfa é o quê? Seno é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto está de frente aqui. Então, lembrando, pessoal, que essa questão de cateto oposto e cateto adjacente, isso é relativo, tá? Por que é relativo? Porque depende do ângulo. Então, nesse caso, o C é oposto porque o alfa está aqui. Se eu tivesse aqui em cima, o B que seria o oposto, ok? E o que é o cosseno? O cosseno, qual a definição de cosseno? É cateto adjacente sobre hipotenusa. E qual a definição de tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, isso aí já tem aulas aí no canal, inclusive com exercícios aí sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Aqui é só uma recordação, tá? Só para a gente relembrar. E arco também, recordando, essa parte aqui. No caso, a gente trabalha geralmente com menor arco, a não ser que diga-se algo ao contrário. Então, está aqui o arco, esse pedaço aqui, tá? Lembrando que o arco aqui, pessoal, essa medida aqui, ela tem a mesma medida do ângulo aqui, ok? Então, vamos lá. Então, essa medida aqui, ó, do arco é igual. O valor do ângulo aqui é igual. Mas depois nós vamos trabalhar, isso é a medida do arco. Depois a gente vai trabalhar a medida o comprimento desse arco aqui, tá? Mas por enquanto o arco é esse pedaço aqui, ó, que vai de A até B, tá? E ele tem o mesmo ângulo do ângulo central aqui, é a mesma medida, ok? Bom, agora medida de arcos, a gente já viu que é medida em graus. Então arco aqui, então essa medida desse arco é o quê? Vamos supor que aqui seja 30 graus. Então, essa medida aqui também vai ser 30 graus aqui, ok? Agora, medida em radiano. O que é um radiano? É
essa medida do arco, então o comprimento do arco, então comprimento do arco é igual a medida do raio. Medida do raio. Então, pessoal, o que é um radiano? O comprimento do arco é igual à medida do raio. Então, essa medida aqui ó, é exatamente igual a R. Então, a medida desse arco aqui, o comprimento desse arco BA é exatamente o raio. Isso quer dizer um radiano. Bom, a gente sabe que o comprimento total da circunferência é 2πr, 2 vezes π vezes o raio. Mas já que aqui o raio é igual a 1 rádio, então o raio é igual a 1 rádio, então 1 vezes, vai ficar 1 vezes 2π. Só que 1 vezes 2π é 2π, então eu vou ter aqui, então, que o comprimento vai ser 2π somente, 2π rádio. Então, 360 é igual a 2π rádio, 180 vai ser igual ao quê? Π rádio. Essa relação aqui é muito importante vocês guardarem. 180 é igual a π rádio, tá? Geralmente a gente não fala rádio, fala só π, então a gente vai falar da agora em diante como? 180 é igual a π, mas lembre-se que está subentendido que é rádio, tá? 180 é igual a π rádio. Mas para facilitar o dia a dia, a gente vai falar só em 180 igual a π, tá? Mas está subentendido o rádio ali. Então, pessoal, uma relação importante. 180 é igual a π. Isso vai ajudar muito a gente nas transformações, a gente tendo isso em mente, que 180 é igual a π. Então, peço aí que memorize que 180 é igual a π, tá? Claro, se não lembrar, tem toda essa ideia aqui por trás, que o comprimento aqui, quando o comprimento é igual, o comprimento do arco é igual ao raio, então eu vou ter que o comprimento da circunferência é 2π rádio, então 360 é igual a 2π, 180 é metade de 360, então eu estou aqui dividindo por 2, então aqui também eu vou dividir por 2, porque são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, se eu divido de um lado, eu também divido do outro, ok, pessoal? Bom, agora o comprimento do arco, como eu falei, ele tem uma relação com o ângulo e com o raio. Qual que é a relação? O comprimento do arco é igual o ângulo vezes o raio. Isolando aqui o ângulo, eu vou ter que o comprimento sobre o raio é igual ao ângulo, tá? Isso aqui é só uma derivação dessa fórmula, porque ó, o alfa está aqui, o raio está multiplicando, desce dividindo, então a gente chega nessa forma, tá? Mas memorizando uma só já ajuda, a outra você chega fazendo manipulação algébrica, ok, pessoal? Então, o comprimento do arco, o tamanho, né, o quanto que você andando, ó, se você vai andando em cima dessa linha de A até B, o comprimento disso aqui vai ser igual ao raio vezes o ângulo, ok, pessoal? Então, a gente finaliza a aula de hoje por aqui, tá? Se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão, alguma crítica, deixa aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido a aula até agora. Isso me ajuda, me incentiva, dá engajamento ao canal e me incentiva a continuar produzindo aulas. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.